Livros Universo em Desencanto, 10º fascículo da réplica, página 53. Os efeitos do alfabeto artificial sobre a humanidade, que conservou os mistérios e os enigmas, e a degeneração, que levaria mais uma civilização à extinção, e o que é cultura do mundo racional, a verdadeira cultura de Deus, o racional superior, a cultura de volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, o mundo vem fazendo há muito as suas mudanças de fases, para que chegasse com essas mudanças ao seu lugar certo, que é a fase racional. Sendo a fase racional o fim deste mundo de matéria, por a fase racional ser a fase de ligação do mundo de matéria com o mundo racional. Então aí, toda a humanidade ligada ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Toda a humanidade ligada ao mundo racional, ficando assim todos no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, o mundo teve que passar por todas essas mudanças de fases para virem se lapidando aos poucos, naturalmente, até que chegasse o amadurecimento de todos e de tudo, e do amadurecimento, tudo depois de maduro, começando a arruinar, a inflamar, a apodrecer, e ficando todos desiludidos de tudo, sem terem mais para onde correr neste beco sem saída como aí estavam. Sair dessa situação como? Ir para onde? Mudar como? Não sabiam como mudar. Não sabiam como sair para uma situação melhor, por tudo cada vez ficar mais podre. Cada vez mais fracassos, e daí a multiplicação do desespero de não saber como sair deste caos, porque não esperavam que a natureza fosse mudar para a fase racional. Então, agora, conhecendo a fase racional, acharam a saída, a fase de recuperação de toda a humanidade, a fase consciente e positiva por ser racional. Então aí, todos encontrando aquilo que não esperavam, depois de estarem desiludidos, descrentes de tudo, dizem: estamos perdidos, não há mais quem endireite isso, não há mais quem conserte, o mundo não tem mais conserto, estamos perdidos. E de repente, surge a tábua de salvação, a fase natural da natureza, a fase racional. Então aí, que alívio, que satisfação em encontrar a porta do mundo de cima, do mundo racional, aberta para todos subirem para o seu verdadeiro mundo. E aí, surgindo a verdadeira felicidade no mundo. Muito choro de alegria, muito choro por encontrar a solução, muito choro de satisfação, muito choro de emoção por encontrar a porta aberta aí na terra, do mundo de cima, o mundo racional. Porque se julgavam perdidos num beco sem saída. Era só sofrimento e mais sofrimento, agonia e mais agonia, tormentos e mais tormentos, aborrecimentos e mais aborrecimentos, todos tontos, sem saberem que fazer, todos completamente loucos, sem saberem o que fazer. A tristeza invadiu o íntimo de todos, e todos tristes, sem terem com quem contar, sem terem onde se agarrar, e a vontade de todos era somente uma: morrer, para se ver livre de tanto sofrer, por não aguentarem mais o peso da dívida. E não encontrarem a porta do mundo racional aberta aí na terra, para todos subirem para o seu verdadeiro mundo de origem. Que grande alegria e satisfação! Então aí, nascendo outra vez em todos a vontade de viver, por saberem o porquê estão vivendo aí nessas condições, e sabendo de onde vieram e para onde vão, nascendo a felicidade, o bem-estar, a alegria no íntimo de todos. Assim, todos revivendo e tendo prazer de viver racionalmente, nascendo em todos o prazer de viver, ao saber o porquê da vida e o porquê de tudo. Então, o mundo tinha que passar por essas fases todas, para a lapidação necessária de todos, porque estavam nessa categoria de animal racional.
Não tinham noção real de sua posição na vida e, por isso, nada sabiam de real e o porquê estavam vivendo como animais racionais. Agora, todos felizes e contentes, sorridentes por estarem ligados ao mundo racional, e outros a caminho de se ligarem. E assim, a vida chegando no seu verdadeiro lugar, no seu lugar certo, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Sair daí dessa catacumba infernal, desta matéria que todos sentiam-se mal em ser como eram, e sem saberem por quê, e dizendo: quem nos fez assim não teve pena de nós. Isso quando não sabiam e agora sabem que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, e os primeiros passos que deram para chegarem a essas condições, os primeiros passos que deram foi sair do mundo racional e entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E até hoje aí estão, e hoje sabendo que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, e dizendo: os culpados somos nós mesmos, estamos sofrendo pelo abuso do livre-arbítrio. E assim, agora, todos dentro da fase racional, sendo orientados racionalmente e vivendo conscientemente. Dentro da fase racional, tudo bem, tudo belo, conversando com seus irmãos do mundo racional, e todos bem orientados racionalmente. E daí, o fim da colmeia de lama, a colmeia de matéria, o mel de sofrimento, o mel dos tormentos, das ruínas de todos. Entrou o mundo na sua meta final, a fase racional, a fase da solução da humanidade, a fase da volta de todos ao seu mundo de origem, a fase salvadora, a fase racional. É o que ninguém contava mais, todos surpreendidos pelo que não esperavam. Não esperavam porque estavam desiludidos dos contos, das lendas, das histórias, das filosofias e da infinidade de salvadores que existiram. Estavam todos desiludidos de tudo. Foi um passatempo tudo isto. Passatempo esse que concorreu para a multiplicação de tudo que no mundo existe. Passatempo esse que concorreu para a situação que atravessa o mundo. Um passatempo bem formado, bem forjado pelo alfabeto artificial, só podia concorrer para a situação que atravessa a humanidade, porque tudo o que existe é artificial. Histórias, arte artificial. Contos, arte artificial. Lendas, arte artificial. Filosofia, arte artificial. E todas essas artes concorreram para a situação que atravessa o mundo, porque tudo foi criado, inventado e idealizado pela mente dos seres deformados, dos seres degenerados, dos seres que nunca souberam de onde vieram nem para onde vão, dos seres que nunca souberam o porquê que assim são, dos seres imperfeitos, cheios de defeitos, dos seres doentes por serem seres de matéria. De forma que tudo isso concorreu para a situação que atravessa o mundo, e desta maneira descambou tudo para o desespero. A arte é um artifício, por si mesmo se destrói. Tudo quanto é artifício, por si mesmo se destrói, porque é da mente, do pensamento de um destruído. Basta ser materializado para ser um ser em decomposição a caminho de sua própria liquidação. De forma que, tudo isso com o tempo, tinha que vir naturalmente a nulidade de tudo isto, porque a arte por si mesmo se destrói. Com a arte, naturalmente vinha a destruição, porque todas as artes com o tempo se liquidam, porque são pertences da matéria. O que é pertence do mal, por si mesmo se destrói. Então, com o tempo, tinha que vir a liquidação de tudo, naturalmente, por ser pertence da deformação, e tudo que é pertence da deformação está em progresso de desintegração, que é a degeneração de tudo, porque tudo que pertence à matéria vai se degenerando até se acabar. E assim, parecia tudo ser, mas somente na aparência, a realidade muito diferente. Então, organizaram esse presépio todo, cheio de contos, lendas e histórias, e até hoje aí, no fim de sua existência. E assim, com essa variedade de idiomas diferentes, ficou a humanidade com dificuldade de entender uns aos outros, que tudo estava certo
com o alfabeto de astrologia, que era um idioma só para todos. Todos se entenderiam por meio de uma só linguagem, a linguagem astrológica, a linguagem natural verdadeira da natureza de todos. Mas devido ao que se passou, de uns tantos quererem dar expansão às suas vontades, saíram fora do limite, e daí foi criado e inventado o alfabeto artificial, que deu margem a esse distúrbio de falarem diferente uns dos outros. Cada qual foi criando as coisas a seu modo, à sua maneira, inventando a sua maneira, e ficaram todos nesse disforme de linguagem diferente uns dos outros. A forma natural da natureza foi certa, o alfabeto de astrologia. Mas é como até hoje, sempre tem os inconformados, e os inconformados, muitas vezes, ou como sempre, se prejudicam e prejudicam os demais. Quiseram ter a liberdade de pensamento para agir com interesse, com novidades, para dar expansão às suas vontades. Os que ficaram respeitando o alfabeto voltaram ao mundo de origem, o mundo racional. E os que saíram da linha do alfabeto aí estão, sofrendo as consequências, para agora saberem o porquê que estão aí desta maneira. É como agora, quem não tiver o conhecimento de cultura racional não tem condições de voltar ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, porque não procurou se ligar. Isso, os que podem ler. Os que não podem ler são perdoados. Os cegos são perdoados. Quem não sabe ler é perdoado. Mas ainda, assim mesmo vem aí, e já está a caminho o alfabeto dos cegos, para os cegos conhecerem o que é cultura racional. E assim, vagavam no mundo sem saber o porquê. Pisavam em cima desta terra sem saber o porquê dela. Usavam tudo e encontravam sem saber o porquê desse tudo que usavam. Viviam igualmente ao irracional, que coisa alguma conhece, e que nada sabe dizer do que encontrou para se alimentar e viver. Então, vivendo dessa maneira, completamente desconhecedores de tudo que usam, vivendo às custas de quem tudo isso fez e criou, pensando inconscientemente, em vez de dizer: o dono verdadeiro de tudo isso chegará o dia de esclarecer tudo o que nós ignoramos. Então, os falsos condutores, aproveitando o atraso e ingenuidade de todos, criaram uma infinidade de superstições com fito somente material, e que até hoje muitos ainda persistem nesse favorecimento material e que nada adianta, porque a verdade é uma só. A verdade é racional, e não uma infinidade de verdades criadas para suprimento material. Hoje, o povo está muito evoluído. O povo somente admite o que provém de uma base sólida como a origem da humanidade, como o mundo racional, que deu acesso a essa deformação racional. O povo, hoje, quer encontrar lógica, não quer mais nada misterioso, não quer mais nada com coisas misteriosas, não quer mais nada que se encerra no infinito. O povo, hoje, quer coisa sólida, provada, comprovada, e com uma infinidade de comprovações para então admitir. O povo, hoje, não quer mais saber de histórias misteriosas, nem de lendas misteriosas, nem de contos misteriosos. O povo hoje não quer saber de mistérios. O povo hoje quer a solução de todos os mistérios. O povo hoje quer a solução do infinito, do transfinito, que é o fim de tudo com base e o fim com lógica. O povo hoje não vai mais atrás de conversas fiadas. Todos estão bem lapidados pelo sofrimento e desiludidos das bobagens criadas por bobos. O povo, hoje, não é mais bobo. O sofrimento trouxe a desilusão de tudo que parecia ser o que não é. O povo, hoje, vive à procura de um esclarecimento racional que defina com base, lógica e comprovações a situação que todos se encontram universalmente. O povo tem certeza que o mundo tem seu dono, porque não é feito sem causa. Se existe esse mundo, é claro que existe quem fez. E quem fez, um dia há de ter compaixão, misericórdia da humanidade e salvará a todos. Ainda mais dizendo: se existe este mundo que nós habitamos, é porque existem outros com seus habitantes que deram consequência a este.
A verdade chegará um dia na Terra. Vivemos aqui com este alfabeto artificial feito pela humanidade, e este alfabeto, uma coisa resumida, para que todos se entendam e compreendam. O alfabeto verdadeiro ainda não é este feito por nós. O alfabeto verdadeiro é de quem fez este mundo. Quem fez este mundo é o dono da cultura deste mundo. E só por meio do dono deste mundo, com a cultura dele, é que vamos saber o porquê deste mundo que nós habitamos, e isto será trazido a nós por meio do dono, da cultura do dono. Nós somos de origem racional e o dono do mundo é um ser de nossa origem, o mundo racional. Mas um raciocínio superior ao nosso, um raciocínio superior a todos os raciocínios, por ser de um mundo superior ao nosso, o mundo que deu consequência ao nosso, porque não é efeito sem causa. Se existe este mundo que nós habitamos, é porque existe o outro que é a causa deste. Então, só por meio da cultura racional é que nós podemos saber o porquê dessa deformação racional. E não nessa cultura nossa, extraída da mente dos nossos ancestrais. Quando nascemos aqui nessa terra, já encontramos tudo feito, que nossa cultura nada podia revelar de real sobre a nossa situação e sobre a situação do mundo. Foi uma sabedoria inventada por nós mesmos, por nossos ancestrais, para que pudéssemos compreender uns aos outros, para que pudéssemos organizar um meio de vida entre nós e por isso nunca tivemos condições de desvendar uma infinidade de mistérios, de enigmas, de fenômenos, de infinitos, de transfinitos e por aí afora. A cultura verdadeira só pode vir de cima e não de baixo, porque tudo que está embaixo veio de cima, e não adianta implorar nem pedir, porque o dia chegará naturalmente como chegou. A grande revelação mundial da verdadeira origem do animal racional, que vive dentro dessa deformação racional que é o mundo em que vive. E assim, muitos chegando a esta conclusão, bem iluminados no interpretar as coisas e dizendo sempre: um dia a verdade chegará na Terra, ao nosso conhecimento. Tudo o que existe é um embuste criado pelos seus habitantes para poderem viver. É um embuste porque, de verdade, ninguém nunca soube dizer nada. E por isso, perguntas e mais perguntas e mais perguntas, todas elas sem resposta. De onde vieste? Não sei. Para onde tu vais? Não sei. Por que tu existe em cima dessa terra? Não sei. Quem foi que te fez assim? Não sei. O porquê do mundo em que tu existes? Não sei. Enfim, de verdade ninguém nunca soube coisa alguma, por estarem ligados à energia elétrica e magnética, fechadas aí nesse campo elétrico e magnético, como um zoológico com seus animais. Então, todos vivendo sem saber porquê, todos penando sem saber porquê, todos morrendo sem saber porquê, não sabiam a razão de ser. E assim, hoje, tudo isto bem esclarecido de uma infinidade de modos e maneiras, para que todos possam entender, compreender e sentir cristalinamente a razão de ser e a razão do mundo, a razão de ser como era antes de assim ser, e a razão do mundo como era antes de ser mundo de matéria. E assim, hoje, o cumprimento de toda essa nomenclatura universal, o cumprimento de todos os seus feitos racionalmente, de uma maneira, de um modo dos mais simples que existem, para que esteja ao alcance de todos entenderem e compreenderem, do mais miúdo ao mais graúdo. Então, todos os esclarecimentos tinham que ser feitos assim na linguagem popular, na linguagem simples, na linguagem humilde, para que os humildes tomassem conhecimento, compreendendo, entendendo e sentindo, por estar na sua linguagem, feita pelo racional superior. Os termos simples e modestos para boa interpretação de todos, porque nem todos têm recursos para cursar academias. É um conhecimento do povo para o povo, do povo para o povo entender. E assim, hoje, todos sentindo que já estão unidos ao mundo racional, por sentirem naturalmente as mudanças para melhor na vida de todos. Então, todos já sentindo que estão unidos pelo que têm visto e pelos resultados obtidos, vendo os corpos de energia
que são os habitantes do mundo racional, e outros já falando pessoalmente com os habitantes materializados na Terra. Outros tendo sonhos maravilhosos com habitantes do mundo racional, e assim, uma infinidade de contatos com os habitantes do mundo racional, seus verdadeiros irmãos, que vocês lá deixaram para dar esse passeio, aqui, amargurados, e eles hoje aí, vindo buscar vocês para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí, entrando em contato com vocês, se materializando, conversando, quando não, com seus corpos de energias luminosos dentro dos lares, fora dos lares, dizendo: eu estou aqui junto de você. Como quem diz: estou aqui para lhe salvar, para lhe levar ao seu lugar verdadeiro, o mundo racional. E assim, hoje, todos mais do que maravilhados, mais do que satisfeitos, não sabendo como pagar todas essas graças, porque a salvação de todos não há nada que pague. Então, hoje, todos unidos ao mundo racional, ao racional superior, dizendo: é verdade, até que conhecemos o verdadeiro Deus, o racional superior. Como eu vivia e como eu vivo, como eu era e como sou. Que grande modificação fiz na minha vida. Do jeito que eu vivia e do jeito que eu era, talvez já não existisse mais. Não sei o que fazer para agradecer tantas graças. Vejo nossos irmãos diariamente, ficam juntos a mim, converso com eles. Isso, as pessoas que já estão ligadas. E assim, que beleza, que lindeza das lindezas, que riqueza. Saber para onde vai e como vai ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, a vida de todos mudando, a recuperação de todos e todos de volta ao mundo racional. Então, aí, festas e mais festas, a despedida da vida da matéria, festas racionais com todo o equilíbrio e muito respeito, e não festa de bicho. Bicho não respeita ninguém. Bicho está ainda desequilibrado, está ligado ao elétrico e magnético, e quem está ligado ao elétrico e magnético é um desequilibrado, e um desequilibrado não respeita ninguém. Festa racional é assistida pelo mundo racional, e todo respeito é pouco, e toda ordem é pouca, porque a linha é racional, é equilíbrio total, porque os habitantes do mundo racional participam. Então, são festas com muita ordem racional e muito respeito racional. São festas completamente diferentes das festas que estão ligados ainda no elétrico e magnético, que não há nem uma coisa nem outra, nem ordem nem respeito. Sim, porque quem não respeita uma festa racional não pode subir para o mundo racional, pela falta de respeito. Só sobe para o mundo racional quem respeita o que é racional.